estamos passando aí por um período de nossas vidas onde nós vivemos aí um momento dessa pandemia e nós queremos perguntar, Senhor, qual caminho eu devo seguir? Senhor, o que fazer neste momento? Estamos assim, digamos, desnorteados, o que fazer, meu Pai? Mas eu gostaria que vocês estivessem conosco e que nós pudéssemos eu convido vocês, fique conosco até o final deste culto e espero que a mensagem que eu vou trazer essa noite, inspirada no Deus Altíssimo, possa encontrar lugar no coração de vocês. E que nós possamos, durante esses minutos que nós estaremos aqui, e que nós possamos compartilhar juntos este momento de oração. Não é mesmo? Eu gostaria de, antes de começar a abrir a palavra, por ser um culto dedicado à oração, eu tenho aqui alguns pedidos para fazer. Chico, que encontra-se acamado, ele está enfermo. Eu penso que vocês orem não só por ele, mas por toda a sua família. Também quero pedir a todos que vocês possam orar pelo Emerson do Patrocínio e toda a sua família. Eu fiquei sabendo no sábado passado que o Emerson já saiu do hospital, encontra-se em sua residência, se eu não me engano, ele já está em casa, né? E ele está se recuperando. Ele esteve internado, ele também foi aí acometido desse vírus aí, né? E agora ele encontra-se em casa, recuperando-se, e vamos continuar orando pela sua recuperação. Também eu peço aqui aos meus amigos, irmãos e aqueles que não estão nos assistindo, para que lembrem nas suas orações de uma querida amiga, a senhora Geralda Laureano. Ela também está com uma enfermidade, e neste momento os amigos e familiares pedem pela sua saúde, e que nós possamos lembrar em nossas orações pela a recuperação da saúde da irmã Geralda Laureano. Também peço aos irmãos, foi um pedido de uma irmã nossa aqui, melhor dizendo, ela veio pedir pelo um sobrinho dela, a irmã Aparecida Rosa, ela pede pelo seu sobrinho, o Gilvan Laureano. Na data de hoje, dia 16, ele ia passar por uma cirurgia no cérebro, né? Essa cirurgia, pelo que ela me falou, o Gilvan ele ia fazer uma cirurgia de uma correção no crânio, de um osso no crânio. Então, essa cirurgia seria um pouco demorada e a família estava um pouco apreensiva com essa cirurgia que o Gilvan ia passar. E ela me pediu que que eu e minha família orássemos por ele. Eu não sei se, creio que pelo o horário, eu não sei quando começou, ela não passou horários, quando ia começar a cirurgia do Gilvan, mas que nós possamos orar. Se já aconteceu a cirurgia do Gilvan, que nós possamos orar pela recuperação, o pós-operatório. Se essa cirurgia está ainda acontecendo, se o Gilvan estiver na mesa de cirurgia, que corra tudo bem, que Deus, o médico dos médicos, possa estar ali com o Gilvan, abençoando os médicos, dirigindo os profissionais de saúde, os cirurgiões que estão ali com o Gilvan. E que, não sei se já aconteceu ou está ainda acontecendo essa cirurgia. E que nós possamos continuar aí pedindo pela vida do Gilvan. Também, nos últimos dias, nós estávamos aí orando pelo Humano. O Humano era um amigo aí do nosso irmão aqui,
de igreja aqui, o membro dessa igreja, o nosso querido Sérgio. E, infelizmente, o Mano veio a falecer essa semana. O Mano, ele deixou aí uma esposa e 2 filhas. Ele deixou a esposa Carla e suas filhas, a Cristal e a Pérola. E o que nós podemos fazer, né? A perda do amigo, do pai, do esposo, né? Do irmão, que nós pedimos a Deus nesse momento que console a sua família, que possa confortar essa esposa, né? Essas filhas que perdeu o pai, que possam dar a elas força, o conforto que elas precisam nesse momento. Dessa perda, é uma perda irreparável, mas que elas possam ter a certeza que Ele está dormindo e que na volta do Senhor Jesus, elas hão de encontrar com esse Pai maravilhoso que eu tenho certeza que Ele foi na vida delas. Também eu tomei a liberdade nessa tarde de conversar com a Elizabeth Assis sobre a saúde da Patrícia. A Patrícia, ela é esposa do José Carlos, primo da nossa querida Beth, nossa irmã Beth, né? E a Beth me passou que a Patrícia, ela vem reagindo bem aos medicamentos, e os médicos já pensam em retirar os sedativos para que elas possam já, digamos assim, desentubar, porque a Patrícia ela também foi acometida desse vírus. Foi preciso entubar a Patrícia, e a Patrícia estava respirando mecanicamente, né? E, com isso, a Patrícia estava com essa respiração mecânica, mas ela veio reagindo aos medicamentos. Com isso, os médicos já estão começando a retirar, pensando já em retirar os sedativos, para que possam passar dessa fase da intubação a qual se encontra a Patrícia. Essa é a informação que eu obtive da nossa querida Beth aí. Também eu consegui, com a Beth hoje, uma informação aos nossos amigos, irmãos. Nós estamos num período aí do evangelismo, que o Ministério da Mulher está... Quem acompanha aí as redes sociais aí da Adventistas daqui da Mineira Sul, vocês podem ver que quem tem acompanhado YouTube, Instagram, Facebook, vocês têm visto que a rede adventista de comunicação tem publicado muito, postado muitos vídeos, são fotos. Nós estamos num período aí de junho, onde está acontecendo o adventismo coordenado pelo Ministério das Mulheres, né? É um departamento dentro da Igreja Adventista, todo ele coordenado pelo Ministério das Mulheres. E durante esse mês de junho está acontecendo esse evangelismo, com eventos que estão acontecendo nas igrejas. A nossa igreja aqui central de Matias, segundo a Elizabeth, que é a nossa departamental aqui, né? Ela disse para mim o seguinte, que optou por não fazerem no mês de junho. E aqui na igreja central de Matias, vai acontecer no mês de julho, nos dias 3, 4, 7 e 10. Então, aqui na igreja central de Matias, o evangelismo do Ministério da Mulher irá acontecer nos dias 3, 4, 7 e 10 de julho. Então, desde já, eu peço a todos os membros da Igreja Central de Matias, vamos orar para que possamos fazer um grande evento, vamos convidar aos nossos vizinhos, amigos, para que eles possam participar. Também teremos transmissão ao vivo desse evento, que é esse evangelismo da mulher. Vamos fazer uma grande festa. Além da presencial, a intenção nossa é que nós possamos fazer
a transmissão também desses cultos que irão acontecer. Então, a intenção nossa é que faça um evento digno de adoração e louvor, como deve ser todo aquilo que a gente faz para o nosso amado Senhor, né? Tem que ser digno de adoração e louvor. Meus queridos, para nós começarmos agora o nosso culto desta quarta-feira, eu gostaria de convidar a vocês que estão nos seus lares, que vocês possam, da forma que vocês estão, se puderem ficar em pé, tudo bem, se não puderem, assentados, eu convido a vocês agora, neste momento, que vocês possam fechar os olhos, curvarem as frontes, para que nós possamos ter um minuto para falarmos com Deus. Pedir ao nosso Deus que Ele possa nos orientar, que Ele possa nos guiar nessa noite, neste momento que nós estaremos aqui, abrindo a palavra e meditando na sua palavra. Fechemos os olhos neste momento. Amado Deus que habita nos altos céus, Criador e mantenedor de todas as coisas, graças te damos, Senhor, porque durante este dia o Senhor esteve conosco, o Senhor nos deu a sua proteção, o Senhor nos guiou e nos manteve, Pai, livre, afastado de tudo aquilo que possa ser, que poderia ser mal para nós. O Senhor nos manteve afastado de tudo aquilo que não era bom aos seus olhos, dos caminhos que nos poderiam levar à perdição, caminhos que nos levariam às quedas, Pai, que nos levariam a desviar daquilo que era reto aos teus olhos, Senhor. Nesta noite, Pai, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a oração e aquilo que ela pode trazer de benefícios para nós. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre a oração intercessória, Senhor. Interceder pelo meu próximo, pelo meu irmão, pela minha irmã, interceder por aqueles, Pai, que já não acham que não tem mais esperança para ele, que a sua vida está perdida, que para ele não tem mais chance, que ele possa ser, como dizem no dia a dia, um perdido na vida. Mas nem tudo está perdido, Pai. Nós temos uma esperança, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está naquele que morreu na cruz, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, Pai, para nos salvar. Um preço foi pago para que eu e aqueles que estão neste momento me assistindo, Pai, pudéssemos ser salvos, sermos libertos do pecado. Temos defeito, somos pecadores. Mas assim como o oleiro, que ele renova, ele quebra aquele vaso e ele faz daquele vaso, daquele barro, um novo vaso. Nós nos entregamos a cada dia, Pai, nas suas mãos, para que o Senhor molde nosso caráter, transforme-nos em um vaso novo. E é isso que nós precisamos. Quando olharmos e pensarmos que tudo está perdido, que nós possamos olhar para trás, vermos onde nós estávamos e onde nós estamos hoje, como era a nossa vida e como nós estamos hoje, e onde nós podemos ainda chegar. Eu digo, Senhor, nas minhas orações, que parece que está longe, que Canaã parece estar longe, mas como disse certa vez uma irmã para mim, e falou para mim o seguinte: Canaã não está longe, Canaã está logo ali. Falta pouco para nós transpormos o Jordão e tomarmos posse da terra que nos foi prometida. E é por isso que a cada dia eu tenho certeza que a volta de Jesus está próxima.
E para você que está me ouvindo, eu digo que Jesus está voltando e que nem tudo está perdido. Temos que ter esperança na volta de Cristo. Pai querido, Pai amado, que o seu Santo Espírito esteja conosco. Não só comigo que estou abrindo a tua palavra, mas com aquele também que está me assistindo. E é que a minha mensagem encontre lugar no coração dessa pessoa. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que, para mim, tem algum significado. Porque, como eu disse, o tema dessa noite fala sobre oração. E se fala em oração, é óbvio que eu não teria que trazer alguma coisa, alguma mensagem para vocês, né, para mim e aqueles que estão me aguardando aquela mensagem, aqueles que estão em seus lares aguardando que o pregador, o mensageiro dessa noite, que ele trouxesse algo relativo à oração, creio. Então, eu pensei na minha casa, nessa manhã, e ontem, quando recebi o convite, em falar algo sobre a oração. E encontrei algo, estamos passando por uma turbulência. O mundo hoje se encontra em meio a essa pandemia, faltando vacinas em algumas cidades. Os laboratórios estão trabalhando incansavelmente para produzir as vacinas, para atender a todos as pessoas, os governos que querem comprar as doses. E eu fui a Tiago. No livro de Tiago, tem um verso que vocês já devem conhecer, lá no livro de Tiago, que fala o seguinte. Aí vocês vão dizer assim, um verso comumente falado na igreja, e por muitos, quando fala sobre doença, quando se fala sobre cura. Quem tiver a Bíblia em mãos aí nos seus lares, se tiver em mãos, que por favor, que possa, eu vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia. Se você tiver em mãos, que possa pegá-la. Se tiver fácil acesso, ou mesmo se você estiver assistindo através da sua TV, ou se tiver 2 smartphones aí próximo, peça um para acessar a Bíblia em um smartphone, enquanto o outro acessa o vídeo. Ou se tiver uma Bíblia em mãos aí que possa acessar. Boa noite, meus queridos. O verso que eu queria ler para vocês está em Tiago, capítulo 5, verso 15. Tiago, capítulo 5, verso 15. A minha Bíblia aqui, ela está numa versão que, de repente, pode, não digo distorcer, mas dar um certo conflito com o que vocês têm em mãos, que a minha Bíblia está numa versão que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, e pode dar algum conflito com o que vocês têm em mãos aí, que vocês podem estar na Almeida Revista e Corrigida ou Revista e Atualizada.
Então, vamos ler para vocês aí. Tiago, capítulo 5, verso 15, diz assim, na NTLH. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Se eu for ler na versão Almeida, revista corrigida. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Então aqui o Tiago quer dizer que o seguinte, a oração feita com fé, ela curará o doente. Então, você pode orar por mim e eu vou orar por você. Basta ter fé. Tiago fala que se eu tiver fé na minha oração, eu posso curar você. Mas como? Será? É possível isso? Será que eu tenho tanta fé assim e eu nem sei que eu tenho essa fé? Podemos, né? Às vezes nós temos conosco algo tão precioso, e a gente não sabe. Nós temos conosco algo maravilhoso, que a gente pode... Já ouviram dizer que a fé remove montanhas? Essa semana que nós estamos dentro dela ainda, nós estamos caminhando dentro dessa semana, eu fui indagado sobre que eu precisava exercitar mais a minha fé. A pessoa disse para mim o seguinte, você pode não reconhecer, mas você tem uma fé muito boa. Você é uma pessoa de fé. Mas você passa que você não consegue exercitar a sua fé. E dá a entender que você tem os seus altos e baixos na sua vida. E aí eu baixei a minha cabeça e fiquei meditando naquilo. Eu fiquei meditando sobre o que eu tenho passado na minha vida espiritual. E antes de eu vir para cá, para a igreja, eu estava pensando sobre o que aconteceu na batalha, onde os hebreus entraram numa batalha e, enquanto Moisés estava ali com o cajado dele levantado, os hebreus ganhavam. O embate, os hebreus ganhavam. Quando Moisés cansava e baixava o braço, os hebreus começavam a perder a batalha. Até que Arão teve uma ideia de colocar ali e firmar o braço de Moisés, segurando o cajado. E aí os hebreus não perderam mais aquela batalha, aquele embate. E quando eu estava em casa, vindo para cá, eu tornei a pensar naquilo que falaram comigo sobre eu ter que exercitar mais a minha fé. E eu pensei sobre esses altos e baixos que eu vivia. Eu vivo, né? Que quando eu estou firme nessa caminhada com Cristo, eu vejo que as minhas coisas, sejam elas profissionais, financeiras, seja meu relacionamento familiar, caminham plenamente. Quando eu
desvio do caminho do Senhor, quando eu deixo que é como se fosse quando Moisés cansa o braço e o cajado abaixava, as derrotas começam a aparecer. Então eu fiz uma correlação com o que Tiago fala aqui. A oração feita com fé, ela curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Então, quando a gente intercede pelo nosso irmão, quando a gente fala, oremos uns pelos outros, é que nós possamos pensar no nosso irmão, lembrar do nosso irmão. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos pensar neles, orar pela nossa igreja, orar pelos os nossos irmãozinhos. O nosso irmão não está vindo na igreja, por quê? O que será que aconteceu? Vamos orar por ele, vamos pensar neles. O que será que está acontecendo com o meu irmão? Devemos orar por eles. Olha, nós temos recebido notícias excelentes. O Emerson já está em casa. O Toninho estava internado, fraco, lá no hospital. O Toninho já recuperou, já veio aqui na igreja. O Emerson está afastado da igreja. Já deu uma prova. A oração intercessória já livrou ele. Já deu um livramento para ele. Agora só falta nós trazermos ele de volta para a casa do Senhor. Só está faltando isso para a alegria ser completa. E nós precisamos fazer isso. Tem uns outros textos que eu gostaria de compartilhar com vocês, para não ficar muito extenso aqui o nosso diálogo aqui nessa noite. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos lá em Marcos. É outro texto também que me chama muita atenção. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Por ser um pouco extenso, eu vou abreviar um pouco a minha leitura, tá? Marcos, capítulo 5, vamos primeiro lá no verso 21. Aqui fala do pedido que Jairo fez para o Senhor, para Jesus. E aqui Jairo fala assim, olha, Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ele, para que sare e viva. Olha só, esse homem fez um pedido para Cristo, ó. Venha comigo, ponha suas mãos sobre ela, para que sare e viva. Olha só. Ele pediu, ele já, olha, eu assim, me chamou a atenção que ele falou assim, ó, só o senhor pôr a mão sobre ela. Só o senhor pôr a mão sobre ela, que ela vai viver. Como é que Jairo foi, tipo, ele disse assim, olha, se o senhor pôr a mão sobre ela, ela vai viver. É como se ele tivesse assim uma certeza, se o senhor colocar a mão sobre ela, ela vai viver. E aquilo aqui me chamou. Então, é como se Jairo tivesse assim, a certeza, a fé. Olha, Senhor, se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai viver. É como se ele falasse assim, eu confio no Senhor, eu tenho certeza, do Senhor vai emanar esse poder que vai salvar a minha filha. Aquele homem, ele tinha a fé, a certeza, que se o Senhor colocar a mão na minha filha, Senhor, ela vai ser salva. Se vocês continuarem aqui no capítulo 5, já no verso 25 em diante,
Vocês vão ver aqui, ó, no subtítulo, Jesus e a mulher doente. O que acontece aqui do 25 em diante? Jesus continuou sua caminhada em direção à casa do Jairo. E na caminhada, no meio daquela multidão, muitas pessoas acompanhando Jesus, aquela multidão toda acompanhando Jesus, e de repente Jesus falou assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Mas tinha um monte de pessoas, várias pessoas. Era óbvio que alguém ia tocar Cristo naquela multidão. Mas alguém tocou Cristo. Cristo sentiu alguém tocando ele no meio daquela multidão. Cristo sentiu que dele saiu algo. Algo emanou de Cristo no meio daquela multidão. E aí Cristo virou-se e uma mulher disse: Senhor, fui eu que toquei o Senhor. E aí, quando indagado, foi-se saber que aquela mulher que tocou Cristo era uma mulher que já há tempos ela tinha um problema de saúde, e a partir do momento que ela tocou a Cristo, ela foi curada. E se a gente for estudar mais, pesquisar mais, analisar mais a história dessa mulher, qual que foi a história dela? Ela, quando saiu da casa dela, ela já tinha ouvido falar sobre esse homem, e ela já tinha ouvido falar. E ela, depois que se eu tocá-lo, eu vou ser curada. Eu penso da seguinte forma, meus queridos: a fé dessa mulher salvou ela. Fé. Ela tinha fé que ela seria curada. Hoje, o que nós estamos passando? O que você está passando? É como disseram para mim: exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Você pode muito, basta acreditar. Quando eu me lembro aqui agora, me veio à mente aqui agora, lá em Deuteronômio, capítulo 28, foi dito aqui nas lições da nossa escola sabatina, que nós somos feitos para ser cabeça e não cauda. Então, se nós exercitarmos a nossa fé, se nós exercitarmos a nossa fé, nós vamos ser cabeça e não cauda. Um outro verso também, que o tempo já não me ajuda, né? João capítulo 5. Vamos lá em João capítulo 5. João 5. João 5:1. Capítulo 1. João capítulo 5, verso 1. Depois disso houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Ou, em algumas traduções, vocês vão encontrar Betesda. Tá ok? Aqui, igual eu disse, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. Em algumas traduções, vocês vão encontrar Betesda. Perto da entrada estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, e esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia, agitava a água, e o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu um homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim.
Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Jesus tinha o poder de curar as pessoas, independente de que fosse, se fosse no sábado ou não fosse no sábado. Mas Cristo, ele fazia essas curas para mostrar, não só para aqueles homens, mas deixando para nós, hoje, que temos acesso à palavra dele, a palavra escrita, que nós não temos, como eu vou ler daqui a pouco, nós temos também condições, nós também temos esse poder. Nós podemos. Deus, ele nos capacita. A oração que nós podemos fazer, como o Tiago disse, essa oração. Aquele homem, ele acreditava que se ele entrasse naquela água, ele poderia ser curado. Mas Cristo mostrou para ele que muito mais do que ele entrar naquela água, estava a sua fé, aquilo que Cristo poderia dar para ele. Tem um outro verso que eu queria compartilhar com vocês, Atos 31, Atos capítulo 31. Atos 30. Não, desculpa, irmãos. Eu anotei errado. Atos 3, desculpa. Atos não tem 31. Atos 3, né? Atos não tem 31, né? Desculpa. Atos 3, versículo 1. É que eu esqueci de colocar ali um separador ali, né? Atos 3. Atos 3, versículo 1. Esse aqui que me chama bastante atenção, esse verso, que vai... O que Tiago fala aqui sobre esse poder que nós podemos ter. Atos 3, versículo 1, que é onde Tiago fala que nós também podemos ter esse poder, que eu extraí a mensagem de Tiago aqui, dessa oração feita com fé, curará o doente. Eu tirei essa mensagem aqui digamos assim, quando eu tirei essa mensagem para mim, de Tiago aqui, quando ele diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Praticamente eu me baseio nessa leitura aqui de Atos 3. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que iam ao templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante e ande. Então Pedro disse para aquele homem: eu não tenho ouro, né? Eu não tenho nenhum dinheiro. Em algumas outras versões, você não tem ouro nem prata. Em algumas versões vocês vão encontrar, não tem ouro nem prata. Aqui na minha versão ele está dizendo, eu não tenho nenhum dinheiro. Mas Pedro deu a ele aquilo que Jesus passou para eles. E da mesma forma, quando eu li aqui, a oração feita com fé curará o doente, é o que eu digo para vocês. Se você tem fé, se você orar com fé,
Deus vai te abençoar. E a sua vida poderá ser transformada. Não só a sua vida, mas daqueles que estão à sua volta. A senhora Ellen White, uma escritora norte-americana, ela era convidada para ir. Alguns irmãos adventistas já devem conhecer essa fala que eu vou dizer aqui agora, esse texto que eu vou falar aqui agora. Então, sempre ela era convidada para ir à casa de irmãos doentes, enfermos, e fazer uma oração para esses irmãos enfermos. Certa vez, ela foi convidada a ir à casa de um irmão enfermo, convidado pela esposa e os filhos. Segundo ela, antes dela entrar no quarto lá para fazer a oração, ela pediu uma orientação a Deus. E naquele dia, fazendo a oração, Deus disse para a irmã White que ela não deveria fazer aquela oração. Porque o problema daquele homem que estava enfermo naquela cama, ele próprio sabia o problema dele. Era pecado, ele tinha um pecado que ele não confessou a Deus nas suas orações. Era um pecado que ele tinha, que ele guardava para ele. Que quando ele confessasse o seu pecado a Deus, ele se libertasse daquele pecado, as suas enfermidades também sairiam. E ele poderia ser curado. E assim a senhora White ficou sem jeito, digamos assim, de falar aquilo para aquele senhor enfermo. E ela relutou, e o Espírito Santo falava com ela, que ela não deveria fazer a oração. Até que ela entrou e disse para aquele homem qual que era o problema dele, que ela não poderia fazer a oração. E ele entendeu qual era o problema dele. Da mesma forma, muitas das vezes, o sofrimento que nós estamos passando, os problemas que nós estamos passando, somente nós sabemos. E a partir do momento que nós abrimos nossos corações para Deus, o nosso coração para Deus, confessarmos os nossos pecados para Deus, Deus pode nos ajudar. Deus pode nos mostrar o caminho, livrar-nos dos nossos pecados e nos mostrar a direção certa que nós precisamos. Por isso, meus queridos, precisamos ter um tempo para nós dedicarmos ao Pai, as nossas orações. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui agora, que eu falei com vocês aqui no início. Meus altos e baixos, ele depende só de mim. Então, assim como foi o caso lá dos hebreus, enquanto Moisés estava com a mão levantada, o cajado levantava, vitórias. Moisés abaixava a mão, cansava, os hebreus eram abatidos. Até que Abraão teve a ideia de levantar. Então, eu vou contar para vocês aqui. Fui convidado certa vez para ir numa vigília lá no Monte Alegre, na igreja nossa lá no Nova Cidade, né, na igreja do Monte Alegre, no bairro Nova Cidade. E nós tínhamos que ir à frente e falar sobre os nossos problemas, o que nós podíamos estavam passando, o que nós na vida, o que nós passamos, né, os problemas que nós tivemos. E eu contei algo para eles lá que me atormentou. Durante as noites, eu acordava durante as noites e não sabia. Tinha um determinado horário, eu acordava e não sabia o porquê daqueles horários eu estar acordando. E eu custava entender aquilo. Aqueles horários eu acordava. E não sabia porquê. E passava. Até que me veio aqui na cabeça de uma
eu vi os irmãos contando que eles acordavam. Aqui dentro da igreja, eu vi os comentários dos irmãos falando que eles acordavam pela madrugada para orar. E eu toda madrugada, nos horários, eu despertava e eu não entendia aquilo. Cobria a cabeça e continuava dormindo. Todos os dias. Até que eu fiz como Samuel. Resolvi levantar e perguntar a Deus o que ele queria de mim, todos aqueles dias. E eu passei a orar, todos os dias. Senti mais leve, e foi como se fosse um alívio, né? uma leveza de espírito. Só que, como eu disse para vocês, mesmo caso de Moisés, parei. De uns tempos para cá começou novamente esse período de acordar. E eu comentei com a pessoa sobre isso. E essa pessoa falou para mim: e você, o que você está fazendo? Eu falei: nada. Então, só se você está precisando, então, meu amigo, você está precisando pegar você e dar um couro em você, bater em você. Deus quer falar com você. E você está rejeitando? Então, quando Deus te chama, Ele quer falar algo com você. E nós não devemos rejeitá-lo. Essa é a lição que eu aprendi e que eu passo para vocês. E de uns tempos para cá, então, Ele me chamou e eu tenho acordado nas madrugadas para orar com Ele. E eu tenho intercedido por você e por essa igreja. Todas as madrugadas eu tenho acordado e intercedido por você e por essa igreja. Então, quando Deus te chama, não adianta virar. Ele vai te buscar, onde quer que você esteja. Então, meus queridos, eu queria encerrar e deixando para você e para todos nós, né? Ore a Deus por discernimento sobre o tipo de enfermidade que as pessoas que o rodeiam estão enfrentando. Por quê? Existem pessoas que estão do nosso lado, à nossa frente, atrás, do lado, que elas podem estar sofrendo alguma coisa. Pode ser uma coisa do coração. Elas precisam se abrir, mas elas não têm com quem abrir. Elas precisam falar com alguém, mas não têm com quem falar. Muitas vezes é necessário aconselhá-las, procurar um profissional da área da saúde, um psicólogo. Ore contra espíritos de enfermidade e peça sabedoria, ousadia para ministrar a elas em nome de Jesus, levando-lhes a cura do corpo, da mente e a salvação. A gente não sabe o que esses irmãos que estão do nosso lado estão precisando. Às vezes nós estamos lidando com pessoas dentro da própria igreja que estão precisando de uma ajuda. Mas nós não estamos sabendo lidar com essas pessoas. Então, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, vamos procurar ser mais unidos, conversar mais. Vamos orar por todas essas pessoas. Elas precisam de nós, precisam do nosso, não digo abraço, porque nós estamos em meio a uma pandemia, mas precisam do nosso ombro, no bom sentido da palavra. Preciso de um conselho amigo, de uma oração. É isso que nós precisamos passar para esse irmão. Seja que esteja à nossa direita, à nossa esquerda, ou no banco de trás ou da frente. Vamos ouvir esses irmãos. Não fique pensando assim, vai ser chato. Não. Mas vai ser uma palavra que pode mudar a vida desse irmão. Amém? Que vocês fiquem na paz do Senhor, que Deus lhes conceda uma noite agradável, um sono restaurador e um despertar feliz. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Eu vou pedir ao meu irmão na sonoplastia que coloque uma música para nós encerrarmos e que Deus
nos leve em paz para casa. O dia que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos fugirão. Eu creio sim. Sabemos que em breve o Senhor estará voltando para nos levarmos para estarmos contigo nas moradas do céu. Que possamos, Pai, estarmos preparados para esta vinda e que mais e mais pessoas possamos levar para estarmos conosco, né? Melhor dizendo, para estar junto conosco nas mansões celestiais. Que amigos, irmãos, que todos os nossos familiares possam também aceitar a mensagem de salvação. Aqueles que um dia, Pai, estiveram aqui conosco, que estiveram nessa igreja, passaram por esses bancos, que estiveram nesse púlpito, Senhor, que participaram dos eventos evangelísticos conosco e que hoje
encontram-se fora, que eles possam olhar para trás e ver que aqui é o lugar deles, Senhor. Que eles possam aceitar, voltar para os braços de Cristo e que juntos nós possamos dar as mãos e estarmos nessa jornada, que não possa ficar ninguém de fora, Senhor. Mesmo aqueles que hoje se encontram fora da casa do Senhor, as ovelhas que estão perdidas da casa de Israel, que elas possam estar juntas, no mesmo aprisco, juntas nessa jornada, rumo a Canaã celestial. Nós oramos por eles, Pai. Oramos pelo Emerson. Oramos por tantos outros que hoje encontram-se afastados desta casa. Mas a nossa esperança, Pai, é que no grande dia, todos eles aceitem a mensagem e possam retornar para que subamos junto para as mansões celestiais. E que mesmo aqueles, Pai, que hoje estão aqui, que não venham a desistir. Que não venham a desistir dessa jornada. Sabemos que existem as profecias, mas que esses irmãos possam estar fortes e que não venham deixar que nada abale a sua fé. Que eles possam estar fortes na rocha, que a sua fé esteja alicerçada na rocha. Eu sei que hoje eu posso estar aqui fazendo esse pedido, mas eu não sei o amanhã. Amanhã possa ser que eu não esteja aqui. Esse não é o meu desejo. Mas eu não sei o amanhã. Mas a gente ora para que o Senhor fortaleça a nossa fé. E que as nossas orações, Pai, possam chegar a todas essas pessoas. Quero também pedir aqui, nesta noite, pelos nossos irmãos que encontram-se enfermos. Da mesma forma que Tiago disse, que as nossas orações feitas com fé curará o doente, e assim ele se levantará, que as nossas orações possam curar esses enfermos, que a sua saúde possa ser restaurada, e que eles possam estar aqui para dar os testemunhos deles, do que foi que Jesus fez na vida deles. Esse é o nosso desejo, Pai. Esta é a nossa oração. Leve-nos em paz para o nosso lar. É o que eu te peço. É o que nós pedimos. É o que nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquem na paz do Senhor. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente com mais um culto de oração. Que Deus seja. Amém. Em paz eu vou.